daqueles que pensa que fazer um currículo é muito chato, difícil? Então agora eu vou te dar dicas do que você precisa saber para fazer um currículo nota 10. Fica aqui e assista o vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Marisa Ayub, eu sou psicóloga e especialista em carreiras e hoje eu vou falar sobre currículos para você que é recém-formado. É grande a quantidade de profissionais que perdem oportunidades no mercado de trabalho por um motivo simples. Aliás, muitos nem são chamados para entrevistas de emprego. Sabe por quê? Porque seus currículos não despertam a atenção dos recrutadores. E com os processos seletivos cada vez mais acirrados, ficar atento a pequenos detalhes pode fazer toda a diferença. O currículo é muito importante, porque ele é a sua primeira ferramenta para conquistar o seu primeiro emprego. Antes de eu começar, quero te fazer uma pergunta. Como que você começaria o seu currículo? Bom, podemos começar o nosso currículo da forma mais simples possível. Primeira coisa, não minta. Lembra do ditado, mentira tem perna curta? Pois é, ele é muito válido para o seu currículo. Nunca minta. Já imaginou se você não tem fluência no inglês e coloca no currículo que fala fluentemente para dar aquela valorizada no currículo? E aí você é chamado para uma entrevista e nela o entrevistador faz perguntas no idioma que você não tem nem ideia de como vai responder. Vai ficar chato, não é mesmo? A mesma dica serve para seus estágios e trabalhos voluntários. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a mentira só irá te atrapalhar. Se você não fez estágios nem trabalhos voluntários, vale a pena investir nessas informações só para encher o seu currículo, já que elas não são verdadeiras. Você já deve ter ficado em dúvida sobre o que inserir no currículo, não é? Quem não tem experiência profissional pode até pensar que não vale a pena fazer afinal, não tem o que colocar. Na contramão, quem tem anos de experiência no mercado fica em dúvida sobre como colocar tanta vivência profissional em poucas páginas. O fato é que não existe uma fórmula mágica para a construção de um currículo perfeito. Porém, com algumas dicas, ferramentas e estratégias, você consegue construir um currículo assertivo que chame a atenção do recrutador de um modo positivo. Em média, ela leva menos de 30 segundos para fazer uma triagem. Afinal, são tantos currículos que chegam que só dá tempo de bater o olho. Ver se o objetivo é compatível com a vaga e separá-lo dos demais, para uma leitura mais calma depois. Por isso, elaborei um passo a passo que vai te ajudar nessa tarefa. Vamos conferir? Você pode começar a escrever o seu currículo colocando os seus dados pessoais. Tem gente que fica tão aflita para começar a escrever as experiências que se esquece de colocar os dados pessoais. Depois vem os interesses. O ideal é que você coloque os seus interesses no canto esquerdo, logo abaixo dos seus dados pessoais. Coloque os assuntos que você gosta. Isso irá ajudar a chamar a atenção. Existem infinitas possibilidades que, combinadas de modos diferentes, podem dizer muito mais sobre você, sobre o que você tem como objetivo e o que você pode agregar para a empresa. Vamos continuar então? Agora eu vou te dar a dica mais importante de todas. Coloque palavras-chave no objetivo do seu currículo. Você sabia que no objetivo do seu currículo devem conter algumas palavras-chave? Você sabe quais são? Então, fazer um currículo não é simplesmente escrever sobre suas experiências e seus cursos. E você me pergunta assim, como eu fico sabendo então, Marisa, quais as palavras-chave que eu devo colocar no meu currículo? Espera aí que eu vou te dar um exemplo. Você pode colocar as palavras-chave que têm a ver com a sua área de formação.
dos estágios que você fez, por exemplo. Se você já fez estágios na área de processos, pode colocar no objetivo do seu currículo as palavras engenheiro de processos júnior ou ainda engenheiro de processo trainee. Da mesma forma, se atuou em outras áreas da empresa, como administrativa, financeira, você pode colocar no seu objetivo profissional assistente administrativo ou auxiliar financeiro, ou ainda mesmo júnior ou trainee, associados ao nome do curso que você se formou. Vou te dar outro exemplo. Se você se formou em engenharia, pode colocar engenheiro de processo trainee no objetivo do currículo. Este assunto sobre palavras-chave é um assunto muito extenso. Falaremos mais sobre ele em outras oportunidades. E se eu não tiver feito estágios, o que eu vou escrever? Você pode escrever sobre atividades que fez na escola, como por exemplo, monitor de turma, orador na formatura, líder de equipe, por exemplo. Ainda assim, cabe um objetivo profissional, que é a sua área de formação, mais a palavra trainee ou júnior. Viu que quando a gente tem cuidado e atenção, as pequenas observações nos ajudam muito? Pois é, ajudam sim. Vamos continuar? Você pode ter realizado alguma atividade voluntária, então coloque no seu currículo também. Quando você faz alguma atividade voluntária, mostre à recrutadora que você trabalha bem em equipe e tem bom relacionamento interpessoal. Viu como que eu te falei agora é importante? Pense no seu currículo como se fosse a coisa que você mais dá valor e veja se está atrativo para a empresa. Desta forma, você poderá ler e ver se sente bem com a leitura. Coloque as realizações e experiências do seu currículo em ordem decrescente, do mais atual para o mais antigo. Assim, a recrutadora terá uma boa noção da sua trajetória até aqui. Você pode fazer um resumo das experiências que achar mais importantes e colocar em destaque na parte de cima do seu currículo. Não se esqueça de colocar todos os empregos em que você já trabalhou e os cursos também. Outra dica importante: erros de português e concordância. Cuidado com os erros de português e concordâncias. Tenha zelo com o seu currículo. Afinal, ele é um documento que você precisa enviar para a empresa para começar a pensar em trabalhar. Bem, agora que eu já te dei várias dicas para você fazer o seu currículo, você já pode iniciar a sua redação. Primeiro, faça uma redação para colocar todas as suas ideias no papel e só depois confeccione o currículo. Tenho mais dicas para te dar depois que você escrever o currículo. Cuidado com o layout. Não carregue o corpo e todos os títulos com letras grandes, negrito, itálico e sublinhado. Fica muito poluído. Escolha no máximo 2. Coloque o conteúdo com alinhamento e defina uma fonte única para todo o arquivo. Um título pode ser combinado com uma fonte 2 números maior e palavras em caixas altas combinadas com o uso de negrito e ou sublinhado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Escolha uma fonte mais limpa. Arial é uma boa fonte, Calibre é uma boa fonte. Não coloque aquelas fontes muito rebuscadas que parece que você está escrevendo como letra de antigamente, né? Porque isso confunde a visão do entrevistador e não enriquece em nada o seu currículo, tá bom? Cores no currículo. Evite colocar cores no seu currículo e siga um padrão para que ele fique todo em sintonia. Outra dica, a fonte. Escolha uma fonte que acredite que fique boa e coloque no tamanho 12 para facilitar a leitura do recrutador. Lembra que eu te falei agora há pouco, né? Vou repetir. Ou um Arial ou um Calibre, que são fontes mais usuais e ficam mais fáceis da gente ler, tá? Do recrutador ler. A pior coisa que tem é quando você vai ler o currículo e a letra está tão pequena que quase não dá para enxergar. Alinhamento. Alinhar o currículo é sempre muito bom para que ele fique todo com as mesmas margens.
Você pode alinhar o seu currículo escolhendo em justificar lá em cima no Word, para ele ficar todo por igual, margem direita com margem esquerda. E o tamanho do currículo? Gente, tamanho é documento. O melhor, a não ser que sua experiência seja realmente muito grande, opte por uma página e seja objetivo e direto nas suas informações. Por que eu estou te alertando sobre isso? O grande problema de currículos imensos é que muito provavelmente o recrutador não vai ler tudo. E ele vai conseguir explorar somente uma das páginas durante a entrevista. Então faça um esforço para que seu currículo seja bem conciso. Mãos à obra. Vamos para o final? Agora é só revisar e fazer pequenas adaptações ao mandar para diferentes empresas. Talvez uma experiência seja mais valorizada em um lugar e mereça maior ênfase e destaque, e em outros casos, talvez, você precise dar outra cara ao seu currículo. Você tem que observar a vaga e dar ao seu currículo mais ênfase aos requisitos que a vaga pede. Você pode dar uma modificadazinha na parte de competências, habilidades ou a de seus interesses, para que ele fique mais atrativo e focado na empresa que você está enviando o seu currículo. Já que você está buscando seu primeiro emprego na empresa, fique atento. Salvando o currículo. Aí você me pergunta, Marisa, em qual formato eu devo salvar o meu currículo? Na hora de salvar, opte pelo formato PDF, ao invés de DOC ou PPT. E nada de nomes como versão 3, currículo vitae, fulaninho de tal 2. Use CV mais o seu nome para intitular o arquivo. Vai mostrar um senso de organização e vai facilitar a leitura do recrutador. Pronto, agora você já pode enviar para as empresas que escolher. Viu como não é tão difícil assim? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. E se você está gostando das minhas dicas, dá um like aí e coloque seus comentários no canal. Um abraço!